Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo atuando os crimes dessa gentinha nojenta, baixo nível aqui, esses covardes de bosta. Eu já estou atuando tem 8 anos, enfim, né, ali capitaneados por um velho mongoloide medíocre que segue cometendo crime aqui contra mim há 8 anos e ninguém faz nada. Continuo tentando um advogado aqui, minimamente uma ajuda jurídica, para me livrar desse débil mental, desse retardado, assim, asqueroso, para ver se eu consigo seguir a minha vida aqui longe do baixo nível desse bosta e da gente medíocre dele lá. Enquanto isso, vou fazendo o que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube aqui, tá? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão dos evangélicos, a partir de alguns comentários de um cara chamado Juliano Speer, tá? Tem algumas postagens dele aqui no Twitter, né, no X, que foram compartilhadas pelo Caetano Veloso ontem, ou anteontem, na verdade, e ontem, inclusive, foi aniversário do Caetano Veloso, né? Fez 82 anos aí, então parabéns aí pro Caetano Veloso, e enfim. Agora, ele compartilhou essas postagens aqui do Juliano Speer, falando sobre o crescimento dos evangélicos. Então aí, enfim, eu li algumas coisas ali, me interessou pensar um detalhe, que é justamente esse que está no título aí do vídeo, né? O crescimento dos evangélicos é um argumento para não debater o crescimento dos evangélicos? Quer dizer, uma coisa meio que fica ali andando em círculos, né? Quanto mais os evangélicos crescem, mais eles mesmos utilizam o crescimento dos evangélicos como uma justificativa para, enfim, para não questionar isso, né? E vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje a partir de alguns comentários dele, tá? Então, enfim, antes deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que, enfim, né, mantém aqui essa sabotagem desses animais aqui, que eu não consigo falar com ninguém aqui da minha rede de contatos quase, por culpa desse bandido, dessa gente asquerosa. Sigo aqui tentando me livrar desses criminosos para poder seguir minha vida aqui em paz, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo e o meu romance também está na editora, ainda que também já tem ali, né, a poluição desse bandido sabotador, mas eu estou tentando aqui me livrar desse animal para poder ver se eu consigo seguir a minha vida aqui e continuar com os meus projetos, a despeito da covardia que esses vermes têm feito contra mim aqui nos últimos 8 anos e nada acontece para poder acabar com isso. Enfim, vamos lá. Então, pessoal, vamos refletir aqui um pouquinho naquilo que esses animaizinhos não destruíram ainda, né, que são os vídeos do YouTube. O crescimento dos evangélicos é um argumento para não debater o crescimento dos evangélicos? Vamos pensar um pouco nisso aí, tá? Então, as postagens do Juliano Speer, né, eu fui pesquisar lá no Google, ele é antropólogo e evangélico ao mesmo tempo, que é uma coisa meio esquisita ali, mas enfim, né, vá lá. E aí ele afirma o seguinte aqui, né? Ele está comentando as parcerias que o Caetano tem feito com os evangélicos nos últimos anos aí, né? No último ano e nos últimos 2 anos, tá? E aí ele teve um show do Caetano com a Bethânia e diz, né? Na estreia de Caetano e Bethânia, que é o show, né? Hoje à noite no Rio, isso tem mais ou menos aí uns, sei lá, 2, 3 dias. O Caetano falou sobre os evangélicos, né? Antes de cantar o hit gospel Deus Cuida de Mim. Como assim? Caetano Gospel, segue o fio, né? E aí ele está ali meio que tentando refletir a conexão do Caetano Veloso com os evangélicos. E aí ele cita aqui, né? Ele abre aspas, ele está citando o Caetano Veloso, né? Que diz: o fato de verem crescendo enormemente o número de evangélicos no Brasil é uma coisa que tem imensa importância para mim. Por isso vou cantar o amado louvor do pastor Kleber Lucas, Deus Cuida de Mim. Né, que é enfim, uma música de um pastor que o Caetano regravou e tal, e cantou, enfim, né, com a própria composição, tá? E aí o Juliano Speer continua comentando essa questão e essa conexão do Caetano com os evangélicos. Ele diz: essa fala me remete ao editorial histórico que a Folha de São Paulo publicou no mês passado sobre a pluralidade desse campo, né? Abre aspas, ele citando a Folha: o estereótipo extremista do bolsonarismo atribuído a evangélicos está longe de ser verdade. Fecha aspas. Também tem a matéria do Brasil de Fato, que fez uma reflexão sobre isso também, tá? Vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui até o final do vídeo, certo? E um dos objetivos é discutir isso realmente, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre 5 características que eu via nos evangélicos, né? E de certa forma já vale adiantar alguma coisa aqui, né? Em cima desse comentário dele aqui, citando a Folha de São Paulo. Existe algo nesse crescimento dos evangélicos que pode ser conectado
eu ainda não faço essa conexão, porque eu estou pensando nessa questão ainda, e né, com todo esse inferno que eu estou aturando aqui de baixo nível, muitas vezes demora um pouco mais para pensar certas coisas, né, que eu não demoraria tanto se eu estivesse em paz aqui, não aturando esses bandidos cometendo crime todo dia contra mim aqui. Mas enfim, esse crescimento dos evangélicos no Brasil, ele pode ser conectado com, ele pode ser associado, de certa forma, à época da Reforma Protestante, que foi a época na qual começaram a surgir esses movimentos evangélicos. A questão é que existem pelo menos duas diferenças muito significativas desse movimento que a gente está vendo no Brasil de hoje e naquilo que aconteceu na Europa, para aquilo, né, que aconteceu na Europa na virada do século XV para o século XVI ali, tá? Uma dessas diferenças, talvez a mais importante, né, e a outra eu vou falando aí ao longo do vídeo, né, uma dessas diferenças, talvez a mais importante, seja justamente o fato de que esse crescimento dos evangélicos no mundo atual, ele está calcado, ele está, ele é, digamos, um aspecto secundário de uma característica que a gente tem aqui no Brasil, que é uma característica dos últimos 100 anos aí, que é a de se conectar com qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, independente da qualidade, independente do, enfim, né, enfim, dos elementos qualitativos que estejam em jogo ali mesmo, né? E para além disso, né, ainda dentro desse primeiro ponto, quer dizer, a gente vê dentro desse crescimento dos evangélicos conectado com os Estados Unidos, né, o neopentecostalismo, né, uma certa apropriação dessa lógica batista dos Estados Unidos, conectada com alguns elementos das religiões afro, mas enfim, desconectados da estética afro e enfim, né, meio que inseridos dentro da lógica evangélica, protagonizada, hegemonizada pela estética dos Estados Unidos, né, da grana e da teologia da prosperidade, etc. e tal. Então, tudo isso fica muito subdito a toda essa lógica da grana, toda essa lógica do, enfim, né, e do neoliberalismo. Esse é que é o ponto, né? Então, ao contrário dos movimentos europeus daquela virada do século XIV para o século XV, que tinham ali o objetivo de questionar o poder dominante da época para poder construir uma alternativa mais enriquecedora, mais, enfim, mais evoluída mesmo no sentido de fugir do fanatismo e fugir do dogmatismo e ampliar as leituras e formar as culturas nacionais, etc. e tal. Aqui no Brasil, esse movimento está meio que hegemonizado, ele está muito que subdito, na verdade, às estéticas neoliberais. Então ele é muito mais um fenômeno que é um fenômeno de fundo do neoliberalismo, ainda que ele pareça ser a superfície, né, do que algo que a gente possa chamar de uma releitura mais ampla do nosso atraso, certo? Enfim. Continuando, vamos lá. E aí o Juliano Speer continua falando, né? E o que o Caetano Veloso entende sobre evangélicos? Assista a entrevista que ele gravou em 2019 com o pastor Henrique Vieira pelo Mídia Ninja. Foi por isso que pedi para ele escrever a apresentação do meu livro Povo de Deus. Eu não consegui ver a entrevista porque isso aqui está hackeado, eu estou aturando aqui o baixo nível desse verme desgraçado, então muitas coisas eu não consigo fazer aqui por culpa desse bandido, mas eu quero tentar ver essa entrevista aí nos próximos dias para de repente até fazer mais um vídeo sobre isso, tá? Isso se eu conseguir me livrar desse criminoso aqui, dessa gentinha nojenta. Enfim, continuando aqui, né, com os comentários do Juliano Speer, deixa eu ver aqui o tempo, vamos ver. Ele continua, né, mas vamos voltar a Deus Cuida de Mim, que seria a música, né? Aí ele começa a argumentar sobre a importância do crescimento dos evangélicos, né? Ele vai dizendo: em 2022, duas estrelas do mundo gospel sacrificaram suas reputações e rendas ao fazer campanha contra a reeleição de Jair Bolsonaro. Um deles é padre Kleber Lucas, o pastor, né, Kleber Lucas, autor de Deus Cuida de Mim. O outro é Leonardo Goncal. Vale lembrar o tamanho e a importância da indústria gospel no Brasil, certo? Isso aqui já é parte do dilema do título, né? Vale lembrar do tamanho e da importância da indústria gospel do Brasil. O tamanho da indústria gospel é realmente, em si, inquestionável. Agora, a importância, qual é o valor que isso tem,
o que isso representa de, enfim, de um deslocamento, né? Porque existe inclusive uma certa tendência em certas perspectivas de surfar na onda, né? Ó, isso aí está crescendo é porque é assim mesmo, é porque as pessoas são assim mesmo, é porque, né? E ninguém discute os movimentos, todos os movimentos de bastidores e os movimentos, inclusive, que não são tão evidentes e que denotam aí, enfim, muitas vezes o quanto isso está substituindo outras figuras que seriam eventualmente mais evoluídas mesmo, né, do ponto de vista do que se entende por uma sociedade mais ampla e tudo mais, né? E aí ele continua, né? O padre Kleber, o pastor, né, Kleber Lucas e o Leonardo Goncal desafiaram as grandes denominações, refutando a ideia de que cristão deve ser de direita. Esse ato de rebeldia repercutiu dentro da bolha evangélica, né? Na verdade, existe talvez aí uma certa poluição nessas conexões esquisitas, né, de que o cristão ele não precisa ser de direita, ele pode ser de esquerda, né? Por vários motivos, né? Primeiro que quando a gente olha para o Congresso e quando a gente olha para o Brasil de maneira geral, a maioria esmagadora dos cristãos é de direita, porque a religião ela tem uma tendência ao conservadorismo que é intrínseca a ela, né? Salvo aí talvez as religiões afro, mas talvez muito mais por sua posição periférica do ponto de vista numérico do que propriamente por uma certa vocação que ela tenha para ser anticonservadorismo, né? Porque trabalha com dogmas, porque trabalha ali com uma lógica meio que hierárquica, que, enfim, não existe muito questionamento e tudo mais, né? Então, esse é um problema, né? E o segundo problema é quando a gente entende que a política, no sentido amplo do termo, ela é uma certa superação da estética religiosa, da lógica religiosa, né? No limite da evolução política, você compreende a religião como um exercício privado. A liberdade religiosa precisa ser respeitada como um exercício privado, porém, quando ela se transforma na defesa pública de valores para todos, isso começa a ser antipolítico, né? Então, cristão de direita, cristão de esquerda, isso é uma discussão meio aquém, né, do que a gente está vivendo no mundo mais amplo, né, e tudo mais, tá? Bom, e aí ele finaliza dizendo que esse ato de rebeldia repercutiu dentro da bolha evangélica, né? Vamos lembrar que Kleber é uma espécie de Lionel Richie, assim, antes ainda, vale dizer que eu fiz um vídeo aqui falando sobre o padre Henrique Vieira e o quanto que ele é uma espécie de... ele é muito melhor do que a religião que ele defende, né? Dentre outras coisas por isso, né? Porque ele já atingiu certas percepções ali e certos encaminhamentos que a religião em si não tem como atingir, né? E por isso que ele é um deputado ali, exceção lá dentro, ele defende pautas muito mais importantes ali do que a maioria esmagadora da bancada evangélica de direita, que é assim, né, 90 e poucos %, né? Enfim, continua aqui o Julian Speer, ele diz: vamos lembrar que Kleber é uma espécie de Lionel Richie do mundo gospel, um hitmaker. Deus cuida de mim faz parte dos louvores cantados regularmente em igrejas grandes e pequenas nas periferias do país. Isso também não quer dizer muita coisa, né? Também não quer dizer muita coisa. Não significa que a gente não possa questionar o quanto que isso pode, do ponto de vista político, né, não pode estar aí substituindo, enfim, né, discussões, inclusive escolares ali mais amplas, né? A escola pública no Brasil está sucateada pela direita nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E tudo mais, tá? Vamos lá. E aí, ele diz: ao cantar Deus cuida de mim e arriscar causar estranhamento entre preconceituosos, Caetano Veloso fala sobre a importância de se conhecer o fenômeno evangélico para entender o Brasil hoje. E de fato é preciso, né, conhecer os evangélicos e tentar entender aquilo ali, para tentar entender o que é o Brasil hoje, mas não para defender aquilo como algo inquestionável, né? A igreja evangélica, continua o Juliano Speer, né, emerge das periferias. Sua cara é preta, pobre, periférica e feminina. Evangélicos somos 70 milhões de brasileiros hoje. São uma força na política, no consumo, nas artes e na comunicação. Isso aqui é mais ou menos o que eu ponderei aí na própria construção do título do vídeo, né? Quer dizer, fica uma lógica meio circular de defender o crescimento, a importância do crescimento dos evangélicos,
defendendo numericamente o crescimento dos evangélicos, né? Enfim, isso não se sustenta, e aí existe ainda uma lógica, uma coisa que ele fala aqui, né? Ele diz que, antes ele disse que o extremismo, o estereótipo extremista do bolsonarismo atribuído a evangélicos está longe de ser verdade. Não está não, né? Não está não. Porque a gente olha para o Congresso, como eu falei, né? 90 e poucos %, se a gente for considerar meramente o número, né, e não as ideias, mas já ali já mostra que a bancada evangélica é 90 e poucos % de direita, né? E aí o que significa então dizer que eles são uma força na política, no consumo, nas artes e na comunicação? A força que os evangélicos têm na política é uma força de atraso, ponto, né? Dá para questionar ali um pontinho ou outro, inclusive das perspectivas do padre Henrique Vieira, mas assim, é uma exceção da exceção, e é uma coisa que o exercício republicano e inclusive de projeto do padre Henrique Vieira e de alguns, né, uma meia dúzia de gatos pingados ali que são semelhantes a ele ali nesse avanço, né, é uma raridade ali, apesar da estética vigente no meio evangélico, né, que é uma estética conservadora, de direita, e mais, né, meio cínica também, que está muito mais conectada com o neoliberalismo do que com qualquer, enfim, perspectiva de ler o Brasil de maneira mais ampla, até mesmo voltando ao passado, né? Enfim, e aí ele continua, e as igrejinhas de porta de garagem, olha isso aqui, hein? Fazem o que o Estado não está fazendo nos bolsões de pobreza do país. Isso também uma expressão que, na verdade, né, faz um andar em círculos do próprio equívoco, da própria pobreza de desenvolvimento do Brasil, né? Porque o Estado não faz o que tem que fazer nos bolsões de pobreza do Brasil porque o eleitor vota na direita. Porque o eleitor se identifica de maneira alienada com alguém que o prejudica depois, que não dá o retorno, né, daquilo que ele fica esperando ali na hora que ele está votando. Muitas vezes nem espera, né, porque a identificação acaba não sendo nem aquela que seria mais ideal quando você vota em alguém, que é entender a diferença de projeto, né? E aí essas pessoas votam no pastor, votam no sujeitinho lá da igreja, que está ali defendendo que Deus acima de tudo. Então, quer dizer, o Estado, né, não existe para essa gente. Eles vão para o Estado, eles fizeram o que fizeram com o governo Bolsonaro, que é ficar lá para as sessões para ficar rezando. Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? E, enfim, o Estado precisa de um modus operandi diferente desse para funcionar de maneira mais ampla e tudo mais. Não para destruir a religião como prática pessoal, mas para manter a religião afastada daquele processo ali e para que o processo funcione de maneira mais ampla. Porque, no limite, a pessoa, quando começa a ficar muito fanatizada pela religião, né, e esses conservadores de direita são radicalmente fanatizados, a pessoa começa a meio que delegar ou denegar, né, a sua responsabilidade ali, né? Para que eu vou ficar aqui, enfim, produzindo projetos para resolver a saúde das pessoas, se eu acredito que Deus é mais importante do que o cirurgião, né? Se eu acredito que Deus inventou Adão e Eva para poder ali, né, enfim, né, fazer a humanidade e tudo mais, para que eu vou ficar investindo em educação, ciência, enfim, filosofia? Eu não, entendeu? Então essa gente é um atraso, essa gente não é sinônimo de avanço. E a gente viu isso aí, Damares, a própria esposinha lá do Bozo, e essa gente poluindo a mulher, fazendo dancinha para comemorar a vitória do cara do STF, porque era terrivelmente evangélico, quer dizer, e aí o cara tá lá gerando atraso atrás de atraso e ninguém se discute isso, fica se discutindo o crescimento dos evangélicos no Brasil. Então, enfim, né, é um argumento meio que morto, né, que ele fica ali andando em círculos e se auto-legitimando sem a dialética necessária, tá? Inclusive, esse tipo de postura é um tipo de postura antipolítico, né? Por quê? Porque fica meio que louvando ou, enfim, né, elogiando a substituição da política pela religião sem a menor noção do que isso representa do ponto de vista histórico mais amplo, enfim, né? E das próprias perspectivas do que o Brasil pode ser, né? Enfim, e aí ele continua voltando à questão do Caetano Veloso. Mas também é importante lembrar que Deus Cuida de Mim não é a única faixa que fala de religião no show do Caetano, né?
Religião aparece como parte da religiosidade popular do recôncavo baiano. Vou citar algumas. E aí estamos chegando no final aqui da fala dele, tá? Para a gente passar para os livros aqui rapidinho. Ele diz, tem a religiosidade afro da oração ao tempo, quem é ateu e viu milagres como eu. A menção à mãe menininha do Gantuá, está lá também a espiritualidade da nova era de um índio e as menções à Nossa Senhora, né? Em fé de Isa. Né? E aí, isso aqui também é interessante porque no início ele fala Caetano Gospel, né? Entender o Caetano Veloso como alguém gospel é não entender, não saber quem é o Caetano Veloso, né? Leiam, tá aqui, ó, o Verdade Tropical tá aqui. O Caetano Veloso não é gospel, ele é da Tropicália, né? Então, portanto, ele está ali em conexão com com qualquer elemento que surja aí de maneira mais numérica, ou mais quantitativa, ou mais ali de tendência na cultura, ele vai dialogar com isso e criar as releituras dele a partir das conexões dele com a antropofagia do Oswald, com o João Gilberto, etc. e tal. Então, assim, essa multiplicidade religiosa enfim, nas composições do Caetano Veloso não prova nenhum tipo de importância da igreja evangélica no sentido, enfim, né, geral, né? Prova apenas o diálogo que ele faz com essas várias religiosidades e, ao mesmo tempo, também há que se entender, ainda nesse particular aqui desse argumento, que o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a galera lá da Bahia, né, a Bahia é um estado muito ligado à religião. Então é normal, é natural que eles tenham ali uma conexão com isso e que, enfim, estejam o tempo todo exercitando isso por uma questão até regional, né? É muito comum, né, a gente ver isso em músicos que vêm da Bahia, né? Agora, isso não elimina o fato que a gente tem que pensar e repensar essas questões também para além dos regionalismos e para além do próprio exercício da religião em estrito senso, né? Não só no nível da percepção dos problemas que isso gera para a política, mas para a própria inteligência brasileira, né? Porque a religião, a despeito de ser enfim, de ser algo que está na liberdade individual, cada um tem a liberdade de ser o que quiser. Agora, do ponto de vista concreto, do ponto de vista mais amplo, né, melhor dizendo, do ponto de vista mais amplo, a religião gera atraso cognitivo, porque ela acaba gerando ali, na maioria das pessoas, salvo exceções de praxe, né, uma certa conexão com as coisas que está baseada na crença muito mais do que na reflexão. Então, quer dizer, as pessoas começam a ficar meio que viciadas em acreditar em qualquer coisa, né? E viram muitas vezes massa de manobra fácil nas mãos de políticos, né, pilantras, e nas mãos mesmo da burrice brasileira que vai sustentando esse país atrasado a partir da credulidade dessa gente. Tá? Por último, ele diz, como pensar o Brasil sem considerar a religião? Me lembra o resultado do monitoramento que o professor Felipe Nunes faz no Quest, né? 97% dos brasileiros concordam com a frase Deus é muito importante na minha vida. Talvez fosse a mesma média na Idade Média, né? Então isso também não quer dizer muita coisa. 94% dos brasileiros, ele continua, concordam com a frase o que dá certo ou errado na minha vida está nas mãos de Deus. Imagina isso, né? Um político, se ele está lá, um cara no Congresso, e as pessoas do Congresso estão lá representando quem votou nelas, portanto é um pensamento, segundo ele próprio pondera aqui, muito generalizado. Ora, o que dá certo ou errado na minha vida está na mão de Deus. Então, para que eu vou ficar estudando? Para que eu vou ficar produzindo um projeto mais sofisticado? Para que eu vou fazer uma transposição das águas de São Francisco? Isso é muito, sabe? Isso é muito trabalhoso. Vamos fazer aqui, vamos parar para rezar que Deus resolve, né? E esse papinho furado de que Deus resolve acaba não resolvendo nada, né? Porque Deus não resolve nada. Porque, primeiro, na minha concepção, não existe nem esse papo de Deus. Mas, mesmo que existisse, né, a gente percebe aí que as experiências que funcionam são aquelas que estão baseadas em projeto, em ciência, em debate público, em filosofia, em discussão, né, e tudo mais. Tá? Ficar parado rezando não adianta bosta nenhuma, a não ser ali do ponto de vista emocional, estrito, imediato, né? Mas do ponto de vista mais amplo isso não resolve porcaria nenhuma. Enfim, e aí ele continua, né? E mais, 91% concordam que acreditar em Deus é mais importante que ter uma religião. 86% concordam com a frase a fé é mais importante que a ciência. Olha isso. Isso aqui é um problema, não é uma coisa a ser elogiada, né?
Enfim, e aí ele finaliza dizendo, em resumo, no Brasil a crença em Deus é mais importante que a religião da pessoa. Deus cuida de mim, representa esse sentimento, é gospel, é cristão, mas também é mais do que isso. Tá? Ele finaliza aqui dizendo isso aí. Tá? E aí, pessoal, vamos rapidinho aqui só a alguns livros, tá? Para a gente finalizar. E eu vou finalizar aqui, enfim, fazendo uma certa síntese para tentar responder a pergunta do vídeo. Tem esse livro aqui, tá? Do James Hout, Perseguições Religiosas, para se ver o quanto que essa gente é perigosa, certo? O quanto que eles têm um discurso sectário, um discurso monolítico, né? E que tem aí se apropriado, tem se mesclado com situações e com outros discursos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, para gerar atraso. Se não um atraso político, um atraso cognitivo, né? Na percepção de país, nas discussões mais amplas, fica se discutindo, enfim, religião e não se avança, né? O que mais? Vamos lá. O livro do Carl Sagan, tá? Bilhões e Bilhões. Aqui tem, né, um capítulo que ele fala da importância do diálogo entre religião e ciência, e vale dizer também da importância do diálogo entre religião e filosofia, do diálogo entre religião e política, mas não para que a religião hegemonize isso, né? Mas para que ela entenda o seu papel, né? Que é o papel do exercício privado ali, muito mais do que as políticas públicas e tudo mais. Tá? Carl Sagan está aqui, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, para entender inclusive a parte bizarra desse crescimento aí dos evangélicos no Brasil, o quanto que eles têm de conexão com os Estados Unidos. Tá? E esse livro aqui do André Dispoli Cancian, Ateísmo e Liberdade, também, que é um livro bem interessante aí nesse sentido, tá? Discutir os valores do ateísmo. Por último, o Caim, do José Saramago, né? Porque o Caim do Saramago é um grande filósofo aí anti-religião, que a gente tem que estar o tempo todo acessando aí, né? É uma dica legal aqui, tá? E, enfim, e o livro da Pascale Casanova, que é o República Mundial das Letras, para entender lá como é que foi a reforma protestante da Europa, radicalmente diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil, certo? E por último, pessoal, deixo aqui um trecho para vocês do Caetano Veloso, tá aqui, tá no Verdade Tropical. Inclusive no final aqui de um trecho que ele critica a obra do Contar do Caligares, que era um psicanalista que morreu, né? Enfim, questionando a visão que ele tem lá do Brasil, que ele tinha, né, do Brasil e tudo mais. E o Caetano finaliza dizendo o seguinte aqui, ó, na página 246, 247, ele diz o seguinte: apenas sei que este fato Brasil só pode liberar energias criativas que façam proliferar pesquisadores de tais disciplinas ou inventores de disciplinas novas, se não se intimidar diante de si mesmo e se puser seu gozo narcísico acima da depressão de submeter-se o mais sensatamente possível à ordem internacional. Na verdade, era um outro trecho que eu tinha separado aqui, que ele fala da questão do monstro católico, né? Enfim, que agora não lembro onde é que está aqui, mas enfim, sim, está aqui, ó. Sem dúvida, eu próprio até hoje rechaço o que me parecem tentativas ridículas de neutralizar as características esquisitas desse monstro católico tropical, feitas em nome da busca de migalhas de respeitabilidade internacional mediana. Nada que seja feito em busca de respeitabilidade internacional mediana realmente dá em boa coisa, né? Mas o que a gente fica buscando aqui no Brasil, a partir dessa estética de direita, neoliberal, neopentecostal, teologia da prosperidade, blá blá blá, não é uma respeitabilidade internacional mediana, é uma respeitabilidade mediana dos Estados Unidos, né? Que nem isso eles dão de volta, certo? Então é importante pensar isso aí, porque a gente precisa discutir essas questões para que a gente consiga mapear ou minimamente aí desenhar, né, esboçar algo do atraso que isso vai gerando, o atraso político, o atraso cognitivo, que fica evidente quando a gente, enfim, para observar a forma como essa gente se comporta no Congresso e os argumentos, né, que são assim, os mais inacreditáveis para sustentar a importância da religião, quando na verdade a religião, de maneira mais ampla, do ponto de vista social mais amplo, só gera atraso, tá? Mas eu quero fazer mais um vídeo aí para refletir alguns outros detalhes aqui dessa fala do Caetano, conectado também com outros elementos aqui que eu tenho pensado em relação, inclusive, ao Oswald e tudo mais, mas eu vou tentar fazer isso aí para o futuro, enfim, quando eu tiver um pouco mais aqui em paz, né, e tiver me livrado desse bandido asqueroso que eu estou aturando aqui.
Beleza, pessoal? Então a reflexão de hoje é essa aí. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, tamo junto. Fui.